tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Cidadania Sustentável. Eu e Vanessa trouxemos duas gratas eminências, né? Pessoas que são importantes num processo dentro da estrutura de meio ambiente, da cidadania sustentável mesmo, que é a nossa proposta. E eu fico muito feliz de estar aqui e elas terem aceitado o nosso convite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Maria Laudeci. Boa noite, Celi. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo ótimo. Tudo Boa bem, Laudeci? noite, tudo Entendi. bem? Tá. Olha só, então eu Para mim agradeço a é uma presença. honra, viu? Para mim é uma honra estar aqui neste encontro, né? De, de sustentabilidade, cidadania, isso é muito bom. Bacana. E hoje nós vamos falar de uma coisa chamada câmbio verde. É um nome pomposo, é um nome bonito, mas ele tem um profundo significado que ele está ligado à economia circular. E nós vamos falar disso também. Eu vou fazer uma preleção inicial aqui, no formato de um modelo didático de apresentação da ideia. E essa pauta foi feita pela Vanessa, né? A minha consórcia aqui, que está consorciada aqui no programa comigo, que é sempre a pessoa que tem todas as ideias, é a pessoa que chama os nossos convidados e que faz a pauta, ou seja, dentro da orientação para nós tornarmos realmente cidadãos sustentáveis. Então, olha bem, hoje, dentro da ideia de economia circular, nós vamos falar do câmbio verde. E as nossas pautas vão ser diagnóstico de realidade, envolvimento da comunidade, planejamento e implementação de projeto, resultados que transformam a realidade. E a gente vai falar principalmente das localidades, com a apresentação das moças, das nossas convidadas, e eu vou falar o currículo delas a princípio. O currículo da Celi, ela é a embaixadora Lixo Zero e coordenadora da Articulação Internacional do Lixo Zero nos países lusófonos, né? Ela é palestrante internacional ODS e Lixo Zero, TEX, speaker, educadora ambiental, consultora e mentora de projetos de sustentabilidade e tem uma série de outras coisas que eu poderia falar também. A Maria Laudeci Ferreira de Carvalho é natural de Nova Olinda, Ceará, Brasil. Ela tem um ligeiro sotaque do norte do Brasil, um sotaque muito bem-vindo, muito bonito. E ela tem doutorado em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal da Paraíba. Ela tem graduação de pedagogia e gestão ambiental, especialista em psicopedagogia e administração escolar. Ela é mais ligada à área de meio ambiente, mais ligada à educação. Bom, o que nós vamos falar? Eu vou apresentar aqui. O Campo Verde ele é uma iniciativa da economia circular, né? A economia circular é um modelo econômico que propõe a reutilização, reparo, renovação e reciclagem de produtos e materiais. O objetivo é criar um ciclo contínuo de recursos, reduzindo o desperdício e o impacto ambiental. O câmbio verde na economia circular, o que seria ele? Câmbio é a troca, né? É uma iniciativa da economia circular de promover a troca de resíduos recicláveis, por exemplo, plástico, papel, metal, etc., por alimentos, por produtos agrícolas, por benefícios sociais. É uma ideia muito bem transada, né? O objetivo é reduzir o lixo, incentivar a reciclagem, melhorar a segurança alimentar e a renda das comunidades. Muitas cidades enfrentam problemas como o acúmulo de resíduos sólidos, baixa taxa de reciclagem, desperdício de alimentos e falta de acesso a itens básicos em comunidades carentes, necessidade de inclusão socioeconômica de catadores e agricultores familiares. Isso pode ser envolvido num único projeto. Como que a sociedade, a comunidade se envolve? O sucesso do câmbio depende exatamente da participação ativa. Moradores que separam resíduos e trocam em benefício, quer dizer, separam e têm o benefício da troca, catadores de cooperativas responsáveis pela coleta e reciclagem, agricultores locais que fornecem alimentos frescos e têm destino para os seus alimentos, governos e ONGs que podem financiar e organizar projetos. No ramo de projetos de implementação, a estruturação é criar pontos de coleta e definir os itens para troca. Por exemplo, você dá 1 quilo de plástico 5 quilos de plástico por 1 quilo de frutas. É uma troca razoável, né?
parcerias, engajar cooperativas, mercados municipais, programas de agricultura familiar, educação ambiental, conscientizar a população sobre reciclagem e consumo sustentável. Os resultados vão ser transformadores. Por quê? Reduz o lixo em aterros e aumenta a reciclagem, melhora a alimentação de famílias de baixa renda, gera renda para catadores e pequenos produtores e fortalece a economia circular local. Exemplos no mundo: Bogotá, na Colômbia, tem um programa chamado Recicla por Bogotá. Troca materiais recicláveis por alimentos e desconto em conta de luz. Em Curitiba, aqui do Brasil, que é o pioneiro do Campo Verde desde 1991, troca lixo reciclável por frutas, verduras e vale transporte. São Paulo, que é o projeto em bairros carentes, vários bairros permitem a troca de resíduos por cestas básicas. Então, o Câmbio Verde é uma solução prática que une sustentabilidade ambiental, justiça social, mostrando como a economia circular pode transformar realidades locais e sua replicação em mais cidades pode ampliar impactos positivos no meio ambiente. E nós estamos exatamente com essa proposta e com esse convite, e por isso trouxemos os nossos convidados aqui. Eu passo agora a palavra à Vanessa para fazer a introdução dela, né? A culpa de nós fazermos o bem é da Vanessa, ela que tem as boas Não. ideias, né? Fica à vontade, Vanessa. É. Então, boa noite, José Roberto. Mais uma vez, obrigada pelo convite também de estar aqui com você no programa, que já vai para 5 anos, né? É, Esse mês agora. E é com muita alegria que a gente traz essa temática aí, né, da economia circular, envolvendo o câmbio verde. Foi um desafio encontrar pessoas para falar disso, né? Como a Odessia, a Celia ali, né? A gente ficou muito tempo procurando. Então, ou seja, é uma coisa que precisa ser falada, que precisa ser dialogada, que está numa fase bem experimental, né? Ainda, e com sede de novas experiências, pelo que eu percebi. Então, eu quero agradecer a Celia, a Maria Laudeci também por estar aqui conosco, né, podendo compartilhar suas visões com relação aos seus trabalhos, né, suas experiências dentro dessa perspectiva da economia circular, né, da própria educação, que ela é o motor que faz girar tudo isso, né, e também trazer essas experiências aí mais concretas para a gente ver que não é impossível, né? Então, a motivação maior de ter adotado essa pauta no mês de abril foi que eu estou também envolvida numa organização de uma semana de efetividade e inovação em que a gente trouxe como principal pauta o resíduo e a gente está mobilizando pessoas, atores, né, da cidade para discutir essas pautas que passam pelo Câmbio Verde também, que eu tenho certeza que é algo muito novo para todo mundo mesmo, né? Que tem que ser dialogado com bastante cuidado, porque toca em muitas coisas, né? A gente sabe que isso não é simples. E isso aí tem que ser pensado por amplas perspectivas, né? Porque a ideia da sustentabilidade não é fazer um sistema que gera mal-estar, é você criar um sistema mais harmônico possível. Mas não quer dizer que você vai chegar no 100% harmônico, porque a vida é uma onda, né? Um dia você define que é isso, outro dia já é outra coisa, e assim vai caminhando a dinâmica. Essa é a dinâmica da vida, né? A gente precisa das perturbações para evoluir, né? Então, eu falo que a gente tem que fazer nossas ações com reticências. Nunca colocar ponto final, Não né? podemos. Porque é reticência o tempo todo, né? A gente está ali, a gente acredita naquilo, naquele momento. Pode ser que uma determinada fala te balance. Mas, peraí,
Não, eu acho que eu preciso pensar mais também nisso aí, né? A gente ter flexibilidade. Então, mas é bom levantar essas novas ideias de construções de sistemas mais harmônicos, né? Que promove vida, que pensa em ampla perspectiva, que pensa de um modo integrativo, né? E como que é o desafio da educação nesse contexto, né? Para fazer as pessoas vivenciarem essa visão, porque eu acho que a palavra ela atinge muito pouco, né? A gente sabe que é pouco efetivo a palavra. As pessoas precisam de exemplos, precisam estar inseridas, precisam estar vivendo aquilo e achar bom, né? Ou achar ruim, falar eu tenho uma ideia melhor, né? É, faz parte. Então, cada vez mais a gente tem que conectar as pessoas com as vivências, com as experiências, criar tecnologias sociais como encontros de diálogos. Eu acho que a tecnologia de ponta do momento é você estar numa roda de conversa, aonde essa roda tem um propósito, e faz todo mundo esquecer o celular, né? Que aquilo não existe naquele momento, porque a roda está sendo significativa para todos, né? Então, eu acho que esse é o primor da tecnologia, assim, da gente conseguir com que todo mundo olhe nos olhos de todo mundo e que a gente consiga fazer um ambiente de segurança onde as pessoas coloquem o que elas pensam sem serem taxadas de alguma coisa, né? Ou rotuladas, mas por uma questão de história, de vida, de experiência mesmo. Esse é um primor, né? Então, acho que vai muito ao encontro disso, a gente tentar trazer essas experiências, esses desafios que a gente sabe, né? Que tudo é luta. A gente não vai colocar um novo sistema de uma forma muito tranquila, porque isso depende de adaptação, depende de realidade, depende do querer das pessoas, do entendimento, né? Depende de fatores de diversidade, de inclusão, né? Que a gente corre um sério risco de pensar dentro das nossas experiências e contexto de vida, e às vezes o contexto de vida do outro é totalmente diferente, ele tem uma limitação que eu não tenho, e ele vai falar assim, poxa, mas desse jeito para mim eu vou chegar lá amanhã, né? Acontece. Então, são muitas nuances, e eu queria ouvir de vocês a experiência que vocês trazem, né, na perspectiva da educação, na perspectiva dos projetos, né, municipais que já foram feitos, de próprios projetos pessoais também, né, qual que é o desafio de implementar um novo sistema que pensa o mais harmônico possível, que vai contemplar o maior número de variáveis possíveis e que isso pode chegar nas pessoas com uma leveza, né? Não sendo imposto, né? Mas as pessoas aderindo porque vem sentido, tá vendo sentido naquilo, sabe? Então a gente queria ouvir um pouquinho e com certeza esse programa a gente vai apresentar no dia do evento para o pessoal como uma referência, né? O pessoal depois procurar e ouvir sobre a experiência de vocês. Obrigada. Pode falar, Parabéns, Oceli. parabéns, viu? Pelos 5 anos, né? 5 anos, agora no mês de abril, vocês completam, né, com esse maravilhoso programa de incentivo à conscientização, à sensibilização de uma cidadania mais justa, mais fraterna, né? Então, vocês estão de parabéns. É uma resistência, né, nesse país, se falar dessa forma, né, em cidadania e sustentabilidade.
São dois pilares muito importantes no desenvolvimento social, cultural, ambiental, econômico. E aí eu fiquei encantada, na verdade, com o trabalho de vocês, e resistir 5 anos a tudo isso, em dias tão difíceis, né, que vive o planeta, né, com tantas mudanças climáticas, com aquecimento global. Então, é desafiador, né? E parabéns para vocês, 5 anos aí de muita luta, mas também de muito disseminado um conhecimento essencial para a vida. Afinal, essa vida é sistêmica, né? Tudo que nela tem é sistêmico também. Então, é circular mesmo, né? É circular mesmo. Então, parabéns mesmo, é gratificante estar aqui fazendo parte desses 5 anos do programa Cidadania e Sustentabilidade. Eu faço das minhas palavras o que a Maria Laudeci tão bem acabou de colocar, né? Parabéns pela continuidade, pela perenidade, né, desse programa, que a gente vê muitas iniciativas, mas não tem continuidade, muitas vezes não tem acabativa, né? E essa questão, né, é extremamente importante para que realmente a gente possa ter a sustentabilidade. Então, parabéns, José Roberto, Vanessa, e espero que vocês passam aí 10, 15, 20 anos aí o programa, levando com conteúdo, com grandeza, né, com sabedoria, com responsabilidade, todo o conceito que vocês estão trazendo, né? A minha experiência, por ser servidora pública por 11 anos aqui em Guarulhos, São Paulo, que é a cidade que eu resido, né? E desses 11 anos, os últimos 8 anos, eu fui chefe de educação ambiental da pasta responsável pelo gerenciamento e gestão de resíduos da cidade. Guarulhos, para quem não conhece, é uma cidade com 1.300.000 pessoas, então é uma metrópole. Nós geramos, em média, 1.000 toneladas de resíduos por dia, né? Então, é um volume altíssimo de resíduos que procuramos dar a destinação ambientalmente adequada de cada um dos resíduos gerados na cidade. Mas não é fácil, né? O volume é muito alto, então isso requer muitas estratégias. E uma das estratégias que nós trabalhamos aqui na cidade, como educação ambiental, ela veio por um consórcio da bacia hidrográfica do Rio Tietê, né? Da nascente do Rio Tietê, que a gente chama aqui de CONDEMAT, que é o consórcio do Alto Tietê e região, né? E o consórcio hoje ele abrange 12 cidades, entre Guarulhos com certeza é a maior, e mais outras menores, como Mogi das Cruzes, Mairiporã, envolve também Guaratinguetá, Salesópolis, onde nasce o rio. E, na época, em 2022, o CONDEMAT contratou uma ONG, que foi a ONG Espaço Urbano, que desenvolveu um projeto para trabalhar a educação ambiental não formal. Tinha uma parte bem forte da educação ambiental não formal. Para quem não sabe, a educação ambiental ela é dividida em 3 partes. Então, tem educação ambiental formal, que é a que acontece dentro das escolas, a educação ambiental não formal, que é o que eu trabalhava, né? Ou seja, fora das escolas, com as comunidades, com as ONGs, com a sociedade civil, empresarial, de uma forma geral, e a informal. A informal é aquela que a gente conversando, você ensina seu filho, alguém assim mais próximo, né? Então, dentro do não formal, que era a minha pasta, que eu trabalhava como educação ambiental não formal. Então, a ONG Espaço Urbano levou para todas essas cidades propostas de atividades para sensibilizar a população
na segregação e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, né? Como o patrocinador maior, né, de todo esse projeto era a Tetra Pak, na época, fez uma campanha, né, de trocar a cada 10 caixinhas de embalagem longa-vida, trocava por um ticket para você concorrer a um iPhone. Na época, era o iPhone 14. Imagina, né? Quem não quer ganhar um iPhone 14, né? E aí, eram qualquer caixinha, podia ser a caixinha do creme de leite ou do suco, que é de 1 litro, mas elas tinham que estar abertas, assim que nem uma folha de sulfite, higienizadas, né? E foi super legal, porque essa campanha levamos para várias escolas, levamos também para várias organizações da sociedade civil, e teve em Guarulhos foram quase 1 milhão de caixinhas recolhidas, né? Então, porque muita gente se engajou na troca, ia, pedia para o vizinho, para a família, né? Separar, e isso foi trazendo também, juntamente, olha só como foi interessante, porque quando acabou o projeto, né, que inclusive uma das pessoas, a pessoa que ganhou o celular é uma professora daqui de Guarulhos. Isso foi em 2022, e aí em 2023, né, a campanha continuou, mas de forma diferente, né? Porque aí as pessoas pegaram o hábito de começar a separar as caixas longa-vida, de higienizar, de abrir, e aí tem uma outra ONG que se chama Brasil Sem Frestas, que ela emenda as caixas, não sei se vocês já ouviram falar, que emenda as caixas de embalagem longa-vida e utiliza em casas feitas de madeira, né? Para poder diminuir as frestas que há entre uma madeira e outra. E no inverno, essa proteção, como essa caixa ela é térmica, ela chega a mudar a temperatura ambiente de uma casa até em 10 graus Celsius, né? Então, deixa a casa bem mais quentinha no inverno, né? Então, um dos resultados foi esse, né? Que mobilizou muito a sociedade, muitas favelas mesmo, né? Que tem feito com casas feitas de madeira. Esses grupos tiveram um mutirão de pessoas, de costureiras, para emendar e fazer as placas mais compridas, e um outro grupo que depois ia com grampeador colocar, revestir a parte interna dessas casas, né? Mas aí também teve um outro projeto aqui na região do Alto Tietê, que foi para cada cidade deu um nome. Aqui em Guarulhos foi a Moeda do Bem. Guarulhos demorou um pouquinho mais para iniciar esse projeto, porque aqui passou por um projeto de lei, aí o projeto de lei foi aprovado, e a Moeda do Bem aqui de Guarulhos, ela é a troca, né, de resíduos recicláveis por alimentos. Mas como funciona? Aqui em Guarulhos nós temos 34 ecopontos. Os ecopontos recebem todos os tipos de resíduos que tenham reciclabilidade. Então, aqui em Guarulhos, nós temos uma usina recicladora de entulho, de resíduos de construção civil. Então, além do entulho, temos usina de madeira, também para utilizar madeira de móveis velhos, por exemplo, que são triturados e transformados em combustível, né? Em vez de cortar madeira, usa árvores, né? Usa-se a de móveis velhos. Temos também usinas recicladoras aqui de pneu. Temos hoje, na época, tínhamos 9, 10 cooperativas atuando fortemente. Então, aqui em Guarulhos, foi uma junção, uma parceria da Secretaria de Serviços Públicos, que cuida da gestão e do gerenciamento de resíduos da cidade,
conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento de Assistência Social. Então, as pessoas levavam no ecoponto os recicláveis separados e lá no ecoponto ela recebia um ticket de acordo com a quantidade de peso que ela levou. Ela levou 3 quilos, então ela recebe 3 tickets. 5 quilos, recebe 5 tickets, né? E a cada quilo de reciclável, ela teria condições de trocar por 1 quilo de alimento, né? Do banco de alimentos daqui de Guarulhos, arroz, feijão, açúcar, macarrão, e ela tem uma prateleira que ela pode escolher o que ela precisa. Então, por exemplo, 1 quilo de vidro. 1 quilo de vidro aqui em Guarulhos deve estar na faixa de R$1,50, acredito eu, né? Mas e quanto custa 1 quilo de feijão, por exemplo, né? Então, nessa troca, vale a pena, né, para a pessoa, ainda mais do CRAS, né, que foi muito trabalhado com o pessoal do CRAS, que são Centro de Referência de Assistência Social, onde normalmente já atende as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, esse projeto, ele deu certo, ou melhor, está dando certo, porque como foi aprovado por lei, ele continua sendo, mas ainda tem uma baixa adesão, né? Porque ainda aqui em Guarulhos nós temos uma dificuldade muito grande de comunicação, de divulgação, por estarmos na região metropolitana de São Paulo. Aqui o preço, por exemplo, de minutos de uma televisão, por exemplo, Globo, assim astronômico o valor, né? Então, nós não temos uma TV local, nós não temos uma rádio local, os jornais, hoje praticamente nem existe mais jornal impresso, né? Então, essa dificuldade aqui de comunicação dentro da cidade, da nossa cidade, é muito grande, mas diferente, por exemplo, de outras cidades aqui da região do Alto Tietê. Por exemplo, meu filho mora em Arujá. Em Arujá, a Globo, ela não é da região metropolitana de São Paulo, já é uma outra rede, então você chega a ver até na TV propaganda de açougue, de padaria, né? Porque o valor já é diferenciado e já consegue ter um outro público e ter mais publicidade local, né? Mas essa ideia, né, do câmbio, da troca, né, de resíduos por alimento, também nós trabalhamos nas hortas comunitárias. Então, aqui nas hortas, em Guarulhos, na horta comunitária, então, para a pessoa poder participar da horta comunitária, o ingresso é levar o resíduo orgânico que ela gerou durante a semana. Então, a gente pedia, vai guardando num potinho, numa sacolinha, com tampa, deixa fechadinho na geladeira, e no dia, né, na sexta-feira, que era o dia da horta, a pessoa chegava lá com os seus quilos lá de resíduos orgânicos, das cascas de frutas, legumes, né, para serem compostadas, que seriam transformadas em adubo, e esse adubo vai para a horta, e no final de cada dia, cada semana que ela participa para a horta, ela voltava para casa com verduras, com cheiro verde, salsinha, cebolinha. Então, ela levava uma pequena feira, que é o resultado do trabalho da feira, né? Ou da horta comunitária. Né? Então, a gente tem várias possibilidades de estar trabalhando. Né? Aqui em São Paulo, nós temos muitas máquinas hoje de troca. Você vai lá, que nem no condomínio mesmo da minha filha, você coloca lá, por exemplo, cada garrafa PET que você coloca lá, cada latinha que você coloca, você vai somando pontos, e aí tem uma rede de lojas da região que você pode trocar esses pontos por algum bem de cada loja. Então, desde uma padaria, de uma loja de materiais
escolares, por exemplo, e você vai somando ponto e depois você tem essa troca. Mas tem uma questão que é extremamente importante, que eu gostaria aqui de dar uma alfinetada, né, dar uma provocada aqui, né, que no caso, se para um projeto desse, a pessoa só faz porque ela está trocando, que ela tem algum benefício em troca. E aí, depois, o que ela vai fazer? Vai voltar a jogar no lixo, né? Então, o trabalho de educação ambiental, de pertencimento ao local que ela está, dela amar a cidade dela, que ela queira cuidar da rua, do bairro, da cidade, é extremamente importante, né? É extremamente importante aqui, que é o caso do programa de vocês, trabalhar a cidadania, né? Porque o sentimento de cuidar, porque para cuidar está inerente ao amor. Quem ama, cuida, já dizia Caetano Veloso, não é? Então, mas para você amar, primeiro você tem que conhecer melhor o local que você está, conhecer as pessoas, ter um relacionamento, né, para que realmente faça sentido, né, todas as suas ações que você está desenvolvendo aí no seu lugar, né? Então, as minhas experiências, né, enquanto servidora pública, educadora ambiental, aqui na minha cidade, me trouxe essa visão de que são importantes, o câmbio verde é uma estratégia de educação ambiental, mas ela não pode ser única. Ela tem que estar associada a diversas outras estratégias de educação ambiental para que pegue a pessoa de forma integral. Então, o câmbio é uma forma de sensibilização, de trazer a pessoa para a causa. Então, ela não pode ser um fim em si só, ela é só uma porta de entrada. Ela é só um começo para depois vir com outras ações para dar continuidade, para dar perenidade, porque lixo se gera todo dia, todo dia. Então, todo dia tem que ter ações de ação de educação ambiental para que reverta e realmente transmute os hábitos das pessoas para ser mais sustentável, né? E enquanto embaixadora Lixo Zero, deixo aqui o meu recado, né? Que é exatamente esse, né? Nós temos aqui um jargão que diz que o lixo zero inspira. E quando as pessoas começam a entrar nesse movimento, elas sentem uma coisinha estranha, sabe? Que é um bem-estar aqui dentro do coração. Cara, estou fazendo, que legal. A pessoa se sente bem com isso. Então, não ter o outro como referência, mas só eu estou fazendo, ninguém mais está fazendo, né? Não pensa assim. Pensa que você é inovador, você está saindo na frente de muita gente e muita gente vai se inspirar em você. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Sueli, nós tínhamos conversado antes e falamos um pouco sobre o que eu vou falar aqui agora, a partir dessa alfinetada que você deu aí nas comunidades, né? Teve um programa meu aí para trás que eu falei uma coisa que eu lembrei durante o programa, que é o seguinte: eu estava numa escola aqui na cidade e o grupo de alunos, uns alunos muito bons, mas alunos assim de classe média, né? Pessoas assim bem nascidas, bem tratadas, bem vestidas, bem alimentadas, né? Bem cuidadas. E aí a escola teve a ideia de levar esse grupo de alunos dessas séries para escolas da periferia, né? Para eles fazerem um intercâmbio. E começou aquela semana. Eu um dia estava dando aula e achei os alunos quietos. Os meus colegas já tinham falado comigo que tinham achado os alunos quietos. E o que tinha acontecido? Quando os alunos chegaram nessas escolas, eles perceberam que aqueles meninos não tinham o que eles tinham, entendeu?
não falavam como eles falavam. Tudo eles ficavam assombrados. As meninas chegavam lá com uma roupinha, as garotas olhavam. Os caras chegavam lá com tênis, os garotos olhavam. Eles tinham semblantes diferentes, eles estavam perfumados e tal. Isso já tem uma certa distância no tempo, já tem pelo menos uns 15, 16 anos. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa visão sensibilizou eles para a diferença de estratificação entre essas duas comunidades, aquela que eu pertenço e aquela que eles pertencem. O mais interessante foi o que a partir disso começou a acontecer. As meninas e os meninos começaram a ir para lá e levar coisas. Olha bem, não era necessário levar nada. Eles não tinham noção do que era necessário, mas eles começaram a levar coisas. Porque a menina falava assim: ah, você tem essa bucha de cabelo, ela levava a bucha. Ah, você tem esse sapato aqui, ela levava o sapato, ela levava uma blusinha, tudo coisa que era administrável. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se você não criar sensibilização nas pessoas, elas não veem a realidade. Enquanto for uma matéria esquadrinhada ou apenas falada, ela precisa de criar a realidade. Porque nós vivemos na urbe, que é o centro urbano, que é distante da natureza. Né? Nós estamos distantes da natureza. Hoje eu estava lendo uma reportagem que o cara estava falando assim: não trate humanização do pet. A gente tem que entender que o pet não é bicho, não é igual a gente, ele não tem o sentimento que a gente tem. Não adianta você esperar que ele faça uma coisa. Ele não vai fazer, não é da natureza dele. Então, quer dizer, a gente tem que ser. Quem vive na roça conhece, sabe o que é bicho, né? Quem vive lá no dia a dia, ali naquela troca, sabe o que é você poluir um rio, o que é você pescar em hora errada e não conseguir tirar de lá o peixe, né? O indígena ele sabe isso, mas nós nos distanciamos. Então a gente precisa de fazer essa sensibilização novamente, e isso passa pela escola. Então os programas da escola têm que ser menos estáticos, menos falados, menos centrados nas figuras, né? E mais sensibilizados. Nós estamos perdendo contato, inclusive, com as pessoas. Nós estamos perdendo contato de falar, de olhar, de observar a voz, né, de observar os sotaques. Eu, por exemplo, tenho essa audição do sotaque, eu percebi o sotaque dela ali, eu percebo o seu sotaque paulista aí, meio por cento de São Paulo, né, daqueles que falam apartamento, eu percebi isso aí, entendeu? Quer dizer, mas quantos que percebem isso estando hoje numa rede onde você não tem um contato efetivo? Né? Então, eu acho que é a escola que tem que falar isso. Né? Eu tenho uma teoria que eu diz o seguinte: o primeiro dia de uma escola, você colocaria lá crianças de todas as cores, de todos os estratos, e falava para cada um deles: o restante dos seus colegas são exatamente igual a você. Essas crianças que foram lá e que eram filhos de pais mais bem aquinhoados e que tinham uma vida melhor, eles eram essencialmente bons. O que os diferenciou mais lá na frente, e se é que diferenciou, foi exatamente a questão da sensibilização da classe, ou do pertencimento deles a um outro local. Então, na escola, você tem que ser ensinado a pertencer à humanidade, toda a humanidade faz parte. E o meio ambiente também, nós estamos separados. Então, essa alfinetada foi importantíssimo que você falou. Porque não é porque eu estou puxando a brasa para minha sardinha, que eu nem dou aula mais. Mas, assim, educação. Sem educação, a gente não faz nada. José Roberto, só para finalizar a minha fala, então, eu Tá? concordo que quando eu percebi o que você está falando, a importância da escola, foi exatamente nesse momento que eu me tornei escritora de livros infantis para trabalhar lá da base, para E, trabalhar desde dos 2 aninhos de idade que eu comecei a escrever meus livros, mas tem uma outra questão que é extremamente importante, que traz o ODS 4. O ODS 4 ele tem como lema a educação de qualidade, equitativa, ao longo da vida. é, Ao longo da vida. concordo. Ou seja, ontem, eu estou hoje num dia muito de êxtase, estou muito feliz porque ontem foi a formatura da primeira turma de agentes ambientais
de um curso homologado pelo Ministério do Trabalho, que o sindicato dos trabalhadores de limpeza urbana conseguiu para qualificar para a pessoa não ser só um lixeiro, mas ela ser um agente ambiental. Então, ontem, na minha turma, eu tinha 18 alunos entre 18 anos e 65 anos. E todos saíram impactados do curso. Mexeu com a essência deles. Eles passaram a ter uma outra visão. E o que a Vanessa falou no começo é extremamente importante, porque ela disse que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, o exemplo dentro de casa, dos pais, dos avós, dos tios, é extremamente importante, tanto quanto a educação lá na ponta. Né? Então, eu fiz parte do movimento a nível internacional também de entrar no ODS 4, ao longo da vida, porque é exatamente o trabalho de educação ambiental não formal. É exatamente com esse público que a gente trabalha, né? Então, só queria dar um fechamento aí nessa questão, que realmente a humanização que você trouxe, nessa possibilidade das crianças vivenciarem, ter esse contato com as diferentes classes sociais, humaniza. Né? E hoje a gente ficando atrás de computador, não tem esse olho no olho, não tem esse feeling, né? O sentir o cheiro, né? Escutar coisas que estão por trás do microfone. Então, é extremamente importante esse relacionamento, né? E hoje, lembrando, que nem você falou, José Roberto, o contato com o meio ambiente, ou melhor, a falta do contato com o meio ambiente, hoje já é considerado uma doença, tem CID já tem um Código Internacional de Doença. Então, é extremamente importante que as escolas humanizem, que as escolas aumentem a conexão com a mãe natureza, coisas simples, básicas, com que você tem no local, você pode fazer trabalhos incríveis, né? E a perenidade. É a perenidade, é a continuidade, é a rotina que vai fazer a diferença para um futuro melhor. Bacana. Gostei muito da sua fala. Vanessa, você queria fazer alguma intervenção? Podemos passar para a Maria Laudeci? Ou você quer falar uma coisa aí? Não, gostei bastante, né, que a Celia ela explorou muitos exemplos, né, na cronologia de tempo dela de trabalho, né, envolvido com a educação ambiental não formal, que eu acho extremamente importante, principalmente a não formal mesmo, porque deve ter uma flexibilidade muito maior, né, de Uhum, você fazer intervenções dinâmicas, criar experiências, que é algo que na formal fica limitado a regulamentações, né, do sistema, uhum, né? E muitas vezes pouco tempo, porque infelizmente ainda a nossa educação ela está condicionada a passar na faculdade, é, né? É cultural, né? Assim, eu sei que é difícil para essa virada, porque, né, quem tem que mudar primeiro? A gente tem que pensar, né? Né? O pai quer que o menino passe no vestibular, a, o sistema afirma isso, e a faculdade existe. Então, assim, é um sistema todo para ser mexido, né? Porque é uma coisa dolorosa quando você vê que aqui não cabe essa atividade, porque senão a gente vai sair do programa da faculdade tal, que a gente está preparando, ou que, né, os pais vão ficar chateados, porque a gente está desviando do foco. Mas educação tem um sentido que é educar para a vida, né? uhum, Porque
a gente fica refletindo assim, qual que é o tempo que a gente tem de pensar as nossas escolhas? É o momento que a gente está estudando, né? Depois que você sai disso, muitas vezes é sobreviver mesmo. Você não tem mais aquele tempo precioso de pensar tanto, né? Então, é no momento que você está se formando, é que você tem que ver sentido nas coisas, né? É que você tem que se esforçar para se conhecer. É o que eu falo, a sustentabilidade, ela parte do indivíduo. Uhum. Se ele se trata bem, ele vai olhar o mundo com outros olhos, né? Ele vai querer que ao redor dele seja cuidado, que seja uma coisa que, que reflete o que ele é, né? Então, assim, isso aí vai passando para outras dimensões, que é você interagir com as comunidades, que é você interagir com o próprio território, né? E essas relações deveriam ser colocadas, né, na perspectiva de uma educação formal mesmo, que é o tempo maior que o ser humano tem para aprender coisas para a vida, né? Para depois só ir adaptando, porque a gente sabe que as coisas vão ficando velhas, né? Vão perdendo sentido, né? De acordo com o desenvolvimento social, enfim, né? As necessidades da humanidade. Algumas coisas vão ficando obsoletas, porque surgem tecnologias que substituem, isso é normal, né? Mas algumas coisas são raiz, né? Interessante isso que você falou aí, Vanessa. Você falou que tem muita coisa para tirar de cima, né? É verdade, né? Como é que a gente faz para sair desse emaranhado? Você vê que as necessidades humanas hoje foram colocadas, foi colocada muita coisa como necessidade, né? Que não são propriamente necessidades. Talvez porque eu esteja ficando mais velho, outro dia eu estava até lendo sobre isso, achei muito interessante, que o cara estava falando assim, eu já não me preocupo se eu estou bem vestido, se eu não estou bem vestido, eu já não me preocupo se as pessoas gostam de mim, se não gostam de mim, se olha para mim, se não olha para mim, porque para mim já não faz mais diferença, já vivi, já e tal. Porque na hora que você tira esses entulhos da frente, aí, que são as lentes, os filtros da sociedade, para que a gente possa ser visto, para que a gente possa ver, aí que você encontra as realidades, né? Então é o que você está falando. Eu achei muito legal esse negócio. Você falou duas frases muito interessantes. A primeira, a Celi falou, né? Que, É, como é que foi a primeira? Mesmo, vamos guardar isso aí, não vamos esquecer, não. O que foi mesmo que você relatou que ela falou? Ah, esquecemos agora. E essa segunda aqui agora, esse emaranhado de entulho, tem muita coisa para a gente tirar de cima, muita coisa para a gente tirar da frente. E você usou uma metáfora porque nós estamos realmente soterrados por essas coisas, né? Perto das realidades, mas distantes dos nossos olhares. Muito interessante. Depois a Celi vai lembrar aí o que você falou, né? É uma coisa, é o exemplo, né? a palavra Convence. convence, o exemplo arrasta. Arrasta, E exatamente. É, Hoje é isso você mesmo. fez duas filosofias muito bacanas aí. Aqui podemos passar É, para Maria. ok, podemos Podemos. Maria, então, falar tudo Maria isso. Laudeci. Eu estou com dificuldade de falar seu nome. Estou errando seu nome? É Laudeci, Não, está correto, é Laudeci mesmo. tá certo. Fique à vontade, tá? Então, foi assim muito bacana escutar aí nossa professora Celine, né, com essa contribuição tão importante sobre as experiências da cidade de Guarulhos, da qual ela esteve muito próxima, né, enquanto chefe de departamento, né, de educação ambiental. Celi fez, assim, admiro muito o trabalho da Celi nessa perspectiva da educação ambiental. E aprendi muito com Celi também, viu, gente? Bem, como nós ainda não temos a educação ambiental implementada, como diz a lei, né? Desde 1981, com a Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que diz que é para ter educação ambiental nos ambientes formais e não formais,
Eu ainda hoje estou esperando por essa educação ambiental, né? Os ambientes implementados. Né? E aí vem a Política Nacional de Educação Ambiental, a 9.795/99, que também vai dizer a mesma coisa. É preciso ter educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino no Brasil, e também nos seus espaços não formais. Mas até hoje nós estamos esperando isso. E por conta disso, desse conhecimento básico para a vida, que não chega como deve chegar, cada um de nós que estamos aqui, né, eu, o professor José Roberto, a professora Vanessa Bittar, Celi Pereira, nós chegamos na educação ambiental por algum motivo, né? Se a escola não nos chamou, algum motivo nos chamou. Então, o meu chamado para a educação ambiental foi através de uma troca, né? O câmbio que eu aprendi foi através de uma troca por resíduo, mas uma troca de resíduo por vida humana. Olhem só, a experiência, o primeiro contato que eu aprendi a como separar os resíduos, por que separar, para que separar, na fonte geradora, foi através de um lar, onde cuido de crianças com câncer, aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, no estado de Ceará, tem o Lar Amigos de Jesus. É um lar que cuida de crianças com câncer. São crianças que vêm do norte e nordeste do Brasil, fazem um tratamento no hospital aqui de Fortaleza, um hospital especializado em tratamento de câncer. E aí, para poder esse lar se manter, essa ONG se manter, você pode doar resíduos sólidos para esse lar. Então, foi aí que eu aprendi o valor e a importância que se tem da gente separar os resíduos na fonte geradora e da gente doar. E o que é que isso traz em troca? Então, foi vida, foi saúde. Esse foi o meu primeiro contato. Esse foi o câmbio que eu entendi do que era a educação ambiental. E isso me chamou tanta atenção que eu disse, poxa vida, isso pode ser feito também dentro das escolas, né? E aí, foi através dessa troca de nota fiscal, né, do produto que você compra, que a gente podia doar para as APAES, né, as Associações de Pais de Crianças Especiais, né? E também para essas associações também de catadores, né? E também doar esses resíduos para essas associações de catadores. Aqui em Fortaleza são mais de 14 associações de catadores. Então, foi aí que eu comecei. Convidei o pessoal do meu condomínio para a gente juntar esses resíduos, separar na nossa casa e doar. E é porque na cidade existe política municipal de educação ambiental. Existe plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos na cidade, mas existe na lei programa de educação ambiental, mas na prática não é isso que a gente vê. Porque a Fortaleza, a cidade que eu moro, apesar de ter quase 3 milhões de habitantes e de existir todas essas legislações ambientais, nós não temos coleta seletiva implantada na cidade, implementada na cidade. Né? Lamentavelmente, são quase 3 milhões de habitantes. Né? A nossa cidade gera aproximadamente 5 mil toneladas, quase 6 mil toneladas dia de resíduo. Resíduo, estou falando de resíduo. Né? E que é jogado no aterro sanitário, é enterrado. Então, é preciso a gente entender que, apesar da Política Nacional de Educação de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, de 12 de agosto de 2010, né? Ou seja, 15 anos de sua existência, e dizer que todos os lixões é para ser erradicados pelo fato da grande emissão de gás de efeito estufa, pelo fato do desperdício que a gente... O Brasil é um país tão rico, mas é um país tão pobre, porque a gente enterra muito dinheiro. Resíduo vale dinheiro. A gente observa o quanto custa hoje um litro de resíduo de óleo de cozinha, quanto custa um quilo de latinha de alumínio, quanto custa isso? E a gente está enterrando tudo isso. Enterrando nos lixões, em alguns aterros sanitários,
porque ainda hoje nós temos mais de 3.000 lixões no nosso país, né? Então, foi pensando em tudo isso, nessa vivência, que eu comecei a fazer a minha parte e convidar outras pessoas a fazerem sua parte. Nas escolas municipais onde eu estava professora, nós desenvolvemos projetos de economia de energia elétrica, essa energia fóssil, né? E aí, cada aluno, dentro da sala, a gente escolhia toda semana quem era o agente educador daquela semana. Então, tinha 5 alunos por semana. E aí, quando terminava o último da sala, aí vinha novamente, entendeu? Até todo mundo participar, ser um agente educador na sala. Então, como funcionava? Cada vez que chegava o intervalo, um ia desligar as lâmpadas da sala, o outro ia desligar os ventiladores, né? Se passava nos corredores e não tinha aluno lá, estava todo mundo no pátio, desligava aquelas lâmpadas. E foi aí que começaram a entender, meus alunos começaram a entender a importância da gente economizar. Por quê? Porque no final do mês, a gente ia pegar lá a leitura da conta de luz e a gente via a diferença de um mês, do mês que a gente passou a fazer, a monitorar esse consumo da energia elétrica e os meses que a gente não fazia. Então, a gente observava, tinha escola que economizava mais de 40% no valor da conta de energia, né? Então, são essas coisas que me chamaram e que me chamam ainda a atenção para trabalhar a educação ambiental. Depois de tudo isso, eu disse, poxa, mas e aí, isso na escola, isso na associação? E essas empresas de bares, restaurantes e lanchonetes, que são os espaços não formais, o que é que eles estão fazendo para poder melhorar, para poder amenizar, para poder mitigar essa mudança climática, essa educação, esse aquecimento global? Aí eu fui e, juntamente com meu esposo, fundamos uma empresa chamada de SAL, a Sala de Aula para o Lixo. E aí eu pude chegar mais perto desse outro espaço não formal, né? Eu fui saber lá do restaurante, lá da lanchonete, lá da churrascaria, o que era que ela fazia com aquele resíduo de óleo de cozinha, né? Muitos diziam, a gente coloca na pia, no esgoto. Abrimos um buraco aqui na areia e enterramos, né? Ou seja, eu disse, gente, mas olha, vamos aqui, vamos dar conta, vamos saber. Você tem noção de quanto 1 litro desse resíduo de óleo de cozinha vai poluir na natureza? Não. Pois olha, 1 litro desse resíduo de óleo vai poluir mais de 25 mil litros de água. Meu Deus, que absurdo! Sim, vai poluir a água. E essa água, como é que vai ficar? Ela vai matar peixes e outros animais. Poxa, e eu preciso do peixe, que é o alimento que eu sirvo para os meus clientes. Então, você está matando de alguma forma peixes e outros animais. Poxa vida. Sim, e a decomposição disso no solo, na natureza, como é que fica? Vai emitir mais gases de efeito estufa. E vai fazer o quê? Vai trazer doenças, porque a infiltração dos raios ultravioleta na Terra, né, em nós humanos, vai trazer câncer de toda a natureza, vai trazer doenças respiratórias, né? Vai baixar a nossa imunidade, vai trazer catarata. As pessoas vão cegar mais cedo. Poxa vida, é tudo isso, eu digo, e muito mais. Então, vamos mostrar o que é, né? Para quê, por quê, que é esse o papel da escola e da família, né? E está lá todas essas obrigações, o artigo 3º da Política Nacional de Educação Ambiental da Lei 9.795/99 é claro. Ela traz nos seus 5 incisos o que deve fazer cada um de nós, os governantes, a sociedade, as empresas, os meios de comunicação, né? As instituições privadas ou públicas. Então, está lá a responsabilidade bem direitinho. O que falta, então, professora Laudeci? Implementar. Apenas isso. Esse é o dever de casa de cada um de nós. Sim, mas como é que a sociedade vai exigir? Por que os vereadores e os deputados, que são os legislativos, que é para fiscalizar o que o executivo está fazendo, por que eles não fazem isso? Não cobram dos
dos gestores executivos, prefeitos, né? E governadores, por que não cobra que faça? Porque não conhece na maioria das vezes. Então está faltando conhecimento, né? Já dizia o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Para mim, isso é uma verdade muito clara. Ontem, hoje e sempre, né? Então, nós passamos a fazer esse trabalho nos bares, restaurantes, churrascarias de Fortaleza. E isso deu tão certo, que em um ano e 6 meses dessa ação, junto com 125 empresas aqui em Fortaleza, né, de bares e restaurantes e churrascarias, deu tão certo que nós já evitamos que 1,9 trilhão de litros de água fossem contaminados com essa ação da coleta do resíduo de óleo, né? Então, gera emprego, gera renda, melhora a qualidade do ar, melhora a qualidade da água, do solo, né, da terra, da vegetação. Enfim, é bom para todos, porque a vida é sistêmica. A existência da vida é sistêmica, ela acontece nesse ciclo, né? Então, é isso que a SAL tem fazendo. Ficou tão bacana essa história que a ANA, a Agência Nacional de Água e Abastecimento, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ela publicou, juntamente com a USP, juntamente com o Proficiam, que é o Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional das Ciências Ambientais, publicou um capítulo de livro sobre essa nossa história, na série Água e Sustentabilidade. Então, são essas histórias que precisam fazer parte do dia a dia da sociedade, né? E é preciso que a gente dissemine, de fato, esse conhecimento. Essa experiência que a minha amiga Celi falou sobre a cidade de Guarulhos, ela precisa cada vez mais ser disseminada para que os municípios repliquem isso. Essa experiência que nós estamos vivendo aqui na cidade de Fortaleza é preciso ser replicada também para que outros municípios possam valer. E, por último, nós temos uma experiência muito bacana comungando com a campanha da fraternidade desse ano, de 2025, que a CNBB lançou. Fraternidade e Ecologia Integral. É para dizer que esse tripé, né, seres humanos, criaturas e o meio físico, água, ar, solo, micro-organismos e outros, é preciso estar equilibrado. É preciso existir harmonia, né? Então, pensando nisso, a SAL criou um projeto chamado Eu Cuido da Casa Comum. E fomos bater a porta das igrejas de Fortaleza. E hoje, várias igrejas já são parceiras nossas nessa forma da integralidade que a ecologia e que a problemática ambiental tanto necessita, precisa, emergentemente. Nem é mais urgente, é emergentemente, né? Então, nós estamos, por exemplo, agora mesmo, nós estamos em parceria com o Santuário Nossa Senhora de Fátima, aqui na cidade de Fortaleza, que é o maior santuário do estado do Ceará. Nós estamos, os fiéis, os leigos, a sociedade, a comunidade, está doando seu resíduo de óleo para a igreja, e a igreja, por sua vez, está vendendo a nossa empresa, a empresa SAL, e com esse dinheiro nós estamos ajudando as pessoas em situação de rua, nos projetos sociais, trazendo conhecimento para esse povo, palestras, formação, enfim, olha só no que se transforma, olha que câmbio interessante, esse câmbio de fato é verde, é solidário, é importante, né? Então, é essa a prática. Mas, o que eu quero dizer com isso? Ainda há grandes desafios. Por quê? Porque nós sabemos que, veja só, a educação brasileira, para poder a gente dizer como ela está, nós temos os indicadores, SPAES, SAEB, IDEB, não é isso? E por que a nossa educação ambiental, nós não temos indicadores assim também para monitorar nossas ações onde quer que nós estejamos? Então, foi por isso que a SAL pensou no CISA. O que é o CISA? É o Indicador de Sustentabilidade Ambiental Escolar. Né? E com isso nós vamos monitorar as ações
das escolas e fora das escolas também, e vamos poder dar um diagnóstico. Está, de fato, sustentável sua ação ou não? O que precisa fazer para mudar seu hábito? Para, de fato, a gente corresponder com a necessidade do planeta, que é em ficar em menos 2 graus. Para que possa existir a vida no planeta. Então, é nessa perspectiva que a gente entra. Tem outro desafio também que é muito assustador. Essa semana passada, o Manuel Palacios, que é o presidente do INEP, né, ele divulgou um dado do SAEB em que mais de 51% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, não sabem ler. Isso é muito assustador. É muito assustador porque como é que ele vai conhecer para poder transformar seus hábitos e dos que estão em seu entorno? Né? Então, para isso, a SAL pensou também. Nós criamos um projeto chamado Alfameses, que é uma alfabetização em 4 meses, para crianças, jovens, adultos, quer esteja na escola, quer esteja fora dela. Né? Então, é interessante, porque a linguagem que nós utilizamos nesse Alfamês, nesse curso de 4 meses, para alfabetizar garis, catadores de resíduos sólidos, aqueles que querem ser alfabetizados, nós usamos uma linguagem completamente ambiental. Nós criamos o alfabeto ambiental com isso, para que possa ficar perto dele. Né? O ar é da água, e é da água mesmo que você bebe. E o que é preciso você fazer para que ela possa estar cada vez mais potável, né? Boa de consumo? Né? Então, é nessa perspectiva que a gente alfabetiza. Outro desafio grande é a gente, porque tanto a política nacional, quanto a política estadual, quanto a política municipal de educação ambiental, da maioria dos entes que já elaboraram suas políticas, dizem que é para distribuir livros de educação ambiental dentro dessas escolas. Mas não é isso que nós vemos e temos. Foi que a SAL fez. A SAL tem 4 livros, a CELI também tem, viu, gente? Livros de educação ambiental. Então, a SAL tem 4 livros já publicados e estamos publicando mais 2, só sobre a educação ambiental. Esse último, que é titulado O ABC da Educação Ambiental no Brasil e o que eu tenho a ver com isso, é um livro de quase 500 páginas, elaborado, escrito em 13 capítulos, desde a ludicidade até a teoria das legislações. Ou seja, você pode mergulhar no teatro, na música, na poesia, na dinâmica de grupo. Você vai entrar nessa legislação sem nem que você perceba que está estudando legislação ambiental. Até porque, no nosso país, são mais de 60 legislações ambientais, que pouquíssimo tem implementado. Pouquíssimo. É uma escala muito mínima. Então, são esses os desafios e são essas as nossas vivências. Você está me ouvindo? Estou. Estou ouvindo. Desculpa, é porque eu te interrompi, mas eu não tinha certeza que eu estava ligado. Você falou, eu queria falar 2 coisinhas rápidas com você. Primeiro, esses livros que você falou, eles chegam até nós como? Você tem portal, você tem site? Seria bom a gente veicular isso aí, né? Esse capítulo de livro, eu já posso disponibilizar agora o link dele. Tá. Certo? O capítulo de livro. Os 2 livros. Tá. Então, você faz um favor para mim. Você passa para a Vanessa, que na descrição do vídeo eu deixo esses links. É importante. Tudo bem. Né? Tudo bem. Agora, uma outra coisa que eu queria te falar, você quer falar alguma coisa? Eu vou te cortar, não. Isso, que eu falei de 4 livros, né? Então, esses 2 a gente já pode disponibilizar. Os outros 2, eu ainda não está disponível, porque eu estou aguardando por ter participado da proposta do governo federal, do Plano Brasil Participativo. Então, eu lancei esses 2 livros lá e foi aprovado. Só que eu estou aguardando ver se eles, de fato, vão publicar, porque foi aprovado. Né?
Mas e aí, cadê a... Né? Então, estou só dando um tempo. Se eles não forem cumprir com o que foi proposto lá no plano Brasil Participativo, Clima Brasil Participativo, eu vou fazer a publicação independente. Só não posso deixar dentro da gaveta e esperar muito, porque é emergente a coisa. É emergente a situação. Agora eu faço com a minha amiga Celi, vamos publicar. Mas Aldeci, olha só, eu queria lembrar uma coisa aqui. Isso que você está fazendo aí, esse movimento da SAL, né, que é uma empresa, né? Você percebe que você está fazendo parte, você está fazendo um papel de um Estado que não faz, né? Com certeza. Você está fazendo o Com papel de um certeza. Estado que não faz. Agora, eu vou lembrar uma coisa aqui. Você lembra na Copa de 2014 que todo mundo ficou espantado que o Japão, japoneses assistiram jogos e limpavam os estádios? Sim. Pois é. Eu acredito, olha só, qual que é a diferença deles para nós? O Japão, bom, eu estou falando com professores, né? O Japão é terra vulcânica. Para você plantar lá, você tem que buscar uma sapiência quase que esotérica, né? Você tem que conhecer solo pra caramba para você poder prover o alimento, porque aquele ali é pedra, né? Cheio de terremotos. Então, o naco de terra que eles possuem deve ser muito importante para eles poderem viver. Eles são um sem número de ilhas, né? Eles fazem estruturas que têm molas para que quando a coisa balança não quebra, pelo menos salva uma boa parte, porque lá tem sempre terremoto. Então, olha bem, essa proximidade. Agora, é claro que eles poderiam sossobrar, se perder, morrer de fome, mas eles não fizeram, eles se organizaram. Quem que foi que fez isso? Foi em nome daquela população um Estado, não é isso? Nós precisamos Sim. disso aqui. A gente nunca teve esse balançar, né? Aqui nada balança, né? Por isso que não cai, né? Você vê, eles estavam no país dos outros e deram exemplo. Agora, aqui no Brasil, tem um lugar que você come numa bandejinha, depois você recolhe todas as coisas e vai lá e joga. Eu não vou falar o nome aqui, que é uma marca conhecida. Certo. Não é interessante que essa marca consiga que a gente faz isso? Agora, quando você vai num bar comer, você emporcalha tudo, larga o prato lá e vai embora, né? Quando você vai comer num restaurante, você emporcalha tudo, larga o prato lá e vai embora. Não é verdade? Em alguns shoppings agora eles já estão pedindo, ó, essa mesa é comum aqui de vários restaurantes, então você cata suas coisas e entrega lá para a limpeza, poxa, né? Quer dizer, o que é aquilo ali? Esse é o papel do servente, não é o papel de servente, é o papel de gente que limpa. Isso tudo é educação, gente. O Japão Sim. não fez isso sem educação, entendeu? E o Japão não fez isso sem um Estado, né? E você está fazendo isso porque você está suprindo o Estado. Quer dizer, você está suprindo, você está se colocando na posição que o Estado não resolve, porque você é uma pessoa que quer resolver. Inclusive, você vai ser minha candidata a presidente da República, hein? Gostei muito dessa Oh, perspectiva. Eu acho que você é uma pessoa assim, de força, que fala que vai fazer e vai lá faz. A gente precisa de uns troços desses, sabe? A gente precisa de políticos assim, que sejam efetivamente representantes, que partam para fazer a coisa, que dá o exemplo, né? Que congrega as coisas. Não estou te puxando o saco, não estou falando a realidade, só fala uma fala de força, entendeu? É como você falou, se eles não fizerem o livro que está na lei, eu vou fazer, né? Precisava de mais pessoas assim, sabe? Mas aqui no Brasil é tudo grupelho, tudo grupinho, tudo cheio de interesse, eles chamam isso de política, né? Chamam isso de política. eu costumo dizer assim, que assim, eu gostaria muito que esse nosso país realmente quisesse ser decente, porque ele tem toda uma condição para ser decente. Sim, Nós temos o maior potencial de água potável do mundo está aqui. E o que fazemos com ela? Para quê? Por quê? Né? Então, eu sempre digo assim que assim, a gente talvez engatine tanto, porque ainda há tanto cabine de emprego. né? Ou E seja, eu fui eleita porque eu comprei seu voto, eu fui eleita, entendeu? E fica dependendo. E isso dificulta muito, sabe?
eu gosto de ser uma pessoa livre. Por isso que eu fui aprender para poder eu ser livre. Eu amo viver no meu país porque ele me permite ser livre. Agora, eu queria que esse país permitisse mais gente ser livre. Menos diferença. Porque enquanto você não pode divulgar uma foto de uma ação boa que você faz, porque a lei do regimento da minha prefeitura ou do estado não me permite, isso para mim é muito perigoso, sabe? Eu gosto de andar na liberdade, de fazer aquilo que eu acredito para o bem da humanidade. Esse é meu viés de trabalho. A primeira coleção de livros que eu escrevi na minha vida, em 1998, ela se chama Coleção Aprender, Fazer, Fazendo. Foi aí que eu comecei a alfabetizar. Tenho mais de 45 anos que alfabetizo, onde eu aprendi em casa. Então, é aprender, fazer, fazendo. Baseado na teoria do nosso grande estudioso, pedagogo, professor, cientista, John Dewey, que fundou a primeira escola pragmática no mundo. Então, é esse pragmatismo que até hoje me move. E a necessidade do nosso país por combater, por mitigar, por reduzir a desigualdade social, é isso que me move também. Eu escrevi um livro, José Roberto e Vanessa Bittar e Celi, titulado O Brasil que Temos, o Brasil que Queremos, Manual do Fazendorismo, que inspirou o programa da Rede Globo, aquele programa O Brasil que Queremos. Depois que estive na Fátima Bernardes, 6 meses depois, esse programa foi ao ar. E a gente, de onde estava, a gente colocava o celular, né, no formato aqui na horizontal e dizia o Brasil que queremos. Pois bem, eu ainda hoje continuo com essa mesma sede de que esse país faça valer a riqueza que ele tem. É um país riquíssimo, mas é um país também tão pobre. Pobre na condição, na perspectiva de poder devolver o conhecimento que essa gente precisa. Um conhecimento que faça você cada vez mais desenvolver sua capacidade cognitiva. Porque saber ler e escrever apenas é pouco. Mas quando você desenvolve a capacidade cognitiva de uma gente, de uma nação, essa nação se torna forte. E é isso que eu acredito que o nosso país possa estar caminhando, tentando ser. E você vê que nós temos aqui no Brasil centros de excelência, né? Você consegue, em pouco tempo, com essa sua vontade, com esse seu gosto, né? Você e a Celi, vocês conseguem reunir pessoas em torno de você, né? E eu vou falar, você já tem meu voto, né? Você já tem meu voto para a presidência. Oh, meu Deus do céu. Depois nós vamos escolher quem que eu vou. Eu queria apenas que esse país deixasse implementar as políticas de educação ambiental, das legislações ambientais, apenas. Porque se a gente cuidar disso aqui, a gente é muito rico. Nós somos riquíssimos. Rico na condição de permanecer, de permitir que a vida continue existindo. As vidas, né? Humana, ambiental, né? Abiótica. Mas essa minha fala, sou José Roberto, Celi e Vanessa Bittar. Esse dinamismo da ensinagem, eu ensino língua portuguesa, literatura e redação a partir de poesia. E existe uma poesia que foi a inicial na minha vida para poder ensinar a ler e escrever, e eu continuo ensinando, né, que diz assim, a mangueira. A mangueira que dá manga fez a manga da blusa sujar. O verde daquela mangueira é o verde mais lindo que há. Só tomo suco de manga quando o inverno chegar. Mata a sede de papai, mamãe e das crianças de lá. As mangas que me refiro são as mangas desse país chamado Brasil, que aqui está. Muito obrigada. Muito bacana. Gente, olha... E aí eu trabalho o substantivo, o verbo. Vanessa mangou de José Roberto, porque chegou atrasado para o programa. Verbo mangar, para nós aqui no estado do Ceará.
a manga da blusa do professor José Roberto é verde. Manga da blusa é uma manga, é palavra homônima, né? Aham. A manga que Vanessa trouxe para oferecer a Celi, ela estava muito doce. Então, manga, substantivo. Então, palavras homônimas, mesma grafia, mesma pronúncia, mas sentido diferente. O substantivo, o verbo mangar, né, Celi? Celi mandou de Laudeci porque falou muito. Muito obrigada. Bacana. Gente, olha só, estou adorando aqui, estou achando. Engraçado que são três mulheres aqui que têm iniciativa, né? A Vanessa, a Maria Valaudeci e a Celine. Eu acho que nós vamos ter que entregar o país para as mulheres mesmo, né? Teve uma aí que fez uma grande administração, mas não foi valorizada, foi combatida, né? Agora ela está lá fora chefiando um banco e foi reconvidada a chefiar esse banco Isso, por verdade. alta competência, né? É uma das pessoas mais injustiçadas desse país, Com né? certeza. Nós não podemos falar nome, né? Senão, Sim, sim. Mas nós- eu Mas vou eu, culpas, José Roberto, Maria Laudeci e também Vanessa, mas eu preciso estar saindo nesse momento. ah, Extremamente agradecida pela oportunidade, por essa conversa deliciosa. Gratidão, minha amiga querida, amada Laudeci, carteira da terra, assim como eu também, né? Pelo aprendizado e pelo belo trabalho que você também desenvolve. E ó, contem comigo, tá? Que seja a primeira de muitas outras, e no que precisar, só chamar, tá bom? a gente te Um beijo. agradece, viu? Muito Foi um prazer, obrigada, beijão. Celi. pois é, Celi, eu que agradeço também. Continuemos com a Carta da Terra, continuemos com a Laudato Si, do Papa Francisco, que para mim Uhum. é um indicador muito interessante. Inclusive, citei na minha tese de doutorado, né? Tanto a Carta da Terra quanto o Laudato Si. Os ODS também. Hoje, nós, na SAL, nós já temos, dos 17 ODS, nós já temos 6 implementados. Da Carta da Terra, nós temos várias letras, vários pilares, vários princípios já implementados. Né? Da Laudato Si, muitos também. Então, gente, olha, a gente tem muito no que se inspirar. Só resta mesmo esses governantes quererem implementar, não é não, Celi? Com absoluta gente linda, gratidão, gratidão e gratidão. Uma ótima noite e que muitas bênçãos aí para todos que estão nos acompanhando nesse programa. Gratidão. Tchau, Muito gente. obrigada. Tchau. Gente, Tchau. vamos caminhando então para o final do programa. Eu vou passar a palavra à Vanessa, se a Vanessa quiser fazer alguma introdução. Depois nós passamos para a finalização da Maria Laudeci e eu faço o fechamento junto com a Vanessa, tá bom? Fique à vontade, Vanessa. Ok, muito obrigada. Quero agradecer a Laurici e a Celina, né, pelos momentos aí de troca, né, de tantas práticas, né? E principalmente trouxeram a prática, É, que é o que a gente mais busca, né, José Roberto? né, exatamente. Trazer as coisas mais concretas, porque nesse campo a gente tem ainda princípios, muitos princípios, Uhum. lindos, maravilhosos. Você fica imaginando o paraíso, né? É, Só que, e a mão na massa, né? A grande questão sempre fica assim, mas eu não tenho realidade para isso. Eu não tenho fôlego para mudar tanta coisa que precisa ser mudada para isso acontecer. Porque tocar numa questão de sustentabilidade é complexo, né? Não é um simples. É importante a consciência individual, parte dela a visão de que a gente pode melhorar no coletivo e a gente pode melhorar o território, né? Só que a principal mudança de realidade realmente vai ser na dimensão do coletivo e do território,
E aí, quando você vai para o coletivo, para o território, aí você vê a complexidade de problemas que tem em torno de um pequeno problema que, às vezes, na sua visão, é simples, mas não é. Não é, porque envolve lei, e envolve conscientização, né? Envolve um pensamento que não está na dimensão de um indivíduo, né? Está na pluralidade, na diversidade, na inclusão. E aí, isso tudo, para acontecer, precisa de uma comunhão, né? Precisa de uma comum união, que a gente fala, né? Pelo menos um coletivo falando uma linguagem semelhante, porque realmente, senão é utópico. A gente cai no utopismo, a gente acha que a gente não consegue, né? E não, isso não quer dizer que a gente tenha que falar, não, isso não está dando certo, quebra isso, apaga isso da história. Não é assim que acontece. Não pode acontecer assim, porque a história ela vem para mostrar a gente o que também não fazer, né? Ela é um rastro das coisas que deram certo e das coisas que já não fazem mais sentido. Então a gente precisa ter consciência histórica também, né? Eu falo que a sustentabilidade é a possibilidade de você aprimorar sistemas que geram mais vida, né? Que se preocupam com o cuidado, né? Com a complexidade da realidade e que faz as pessoas enxergarem que a importância da comunidade e a importância da ação dela no lugar onde ela vive. Ela, ela tem que fazer por aquele lugar, né? O empreendedor, né, com essa cabeça, ele vai fazer o que a ONC faz. Não, eu preciso da minha sobrevivência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ela seja significativa. E eu tento esse equilíbrio, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente, quando toma um grau de consciência maior, a gente fala, isso eu não faço. Eu sei que existe, pode existir. Tem gente que compra, tem gente que consome. Mas para mim não faz mais sentido, né? E aí? Não, não vai estar no meu caminho. Isso aqui não comunga com a minha ética, né? Então, a gente tem que ter posicionamento. Um posicionamento, né? Mesmo enquanto empreendedor, sabemos a dificuldade de empreender também, que não é fácil, né? Tem vários obstáculos, vários riscos, né? Que tem que ser levado em consideração, mas que a gente pode sempre tentar fazer um pouco melhor, pode, né? Para gerar um bem-estar maior, né? Para você levantar feliz e dormir feliz, que você está no seu dia trabalhando por algo que você acredita e que você pode colocar seu tempo naquilo porque você tem clareza do seu propósito, tem clareza da energia que você está empregando naquilo para acontecer, né? E quando você toma um grau de consciência maior, as conexões ficam fluidas. Porque tem que acontecer isso que a Laudece está falando. Ah, então, quer dizer, a campanha da fraternidade está falando de ecologia integral. Então, eles estão abertos a escutar sobre isso e querer fazer alguma coisa. Então, é lá que eu vou, entendeu? E aí, comunga, comunga. Assim, não existe nada difícil. Existe o desafio de você pensar estratégias
que não é só benéfica para você. Os grupos, né? Essa é, esse é o pensamento. Não é só benéfico para um, ou para uma organização, mas que vai refletir no todo, né? Então, essa é a minha mensagem. Eu agradeço imensamente a oportunidade desse programa e a gente vai divulgar isso, né, Elisandra? Então, Bastante para que chegue a mais pessoas. você me fez lembrar uma coisa. Tem um provérbio chinês que diz o seguinte: o impossível se faz imediatamente, os milagres demoram um pouco mais. Ah, O impossível é o que nós estamos discutindo aqui, né? E que a Laudeci, você e a Célia, a Celice, tentam sempre fazer e estão conseguindo, porque o impossível você faz imediatamente. Os milagres a gente deixa para os santos, né? Para as entidades benéficas que nos ajudam aqui. Vanessa, obrigado aí pelas suas falas aí. Laudeci, eu vou passar para você fazer a sua fala final, né? E para a gente terminar o programa, para o pessoal querer assistir, porque quando a pessoa vê que o programa é muito longo, fala, ai meu Deus do céu, tem uns que colocam em duas velocidade e tal, né? Mas diz aí, fica à vontade, faz a sua finalização. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite aí da Vanessa, né, da mestra Vanessa Bittar, né, assim, nós nos conhecemos através da nossa amiga professora, doutora Rose Marie, né, da qual eu tenho um carinho especial, quero agradecer também, e chegou até esse grande, né, comunicador, esse doutor da voz aí, professor José Roberto, né? E dividimos aí com nossa amiga Celi, então eu quero agradecer, parabenizar muitíssimo pelo Cidadania e Sustentabilidade, eu achei isso bacana, são dois pilares essenciais para a harmonia e a paz e o equilíbrio que esse mundo precisa, né? Então, vocês têm aí nas mãos, né, esse canal tão importante e dizer que estou honrada com esse convite, com essa participação. E esperamos aí que essa caminhada dos nossos governantes, né, possam cada vez mais buscar esse desenvolvimento e esse crescimento na perspectiva do equilíbrio, né, ambiental que esses ecossistemas necessitam emergentemente, né? A gente está vendo aí uma caminhada sólida em busca disso, e esperamos que isso não seja interrompido, porque, de fato, é isso que o planeta precisa, né? Em nosso país, o Brasil também. Então, meus agradecimentos. Muitíssimo obrigada. E dizer que fazer as indicações dessas leituras, tá, gente? A Laudato Si do Papa Francisco, é um documento muito importante para o mundo. A Carta da Terra é outro documento super importante, nos seus 4 pilares e 16 princípios. Os ODS, os 17 ODS, são importantíssimos. E essas experiências que cada um de nós trazemos, vocês aí na comunicação, né? A gente aqui no batente dos espaços não formais e formais, e vocês atingindo todos esses espaços, formais e não formais, com a comunicação, né? A Política Nacional da Educação Ambiental, a 97.999, é claro lá no seu artigo 3º. Os meios de comunicação de massa são importantíssimos para que haja essa conscientização e sensibilização da sustentabilidade necessária, né, para que esse país, para que o mundo continue existindo. Então, sustentabilidade é você sentir-se seguro, né, ambientalmente, socialmente, economicamente, culturalmente, enfim, religiosamente, politicamente. É isso. E assim, vocês fazem isso com uma maestria muito interessante. Eu estou encantada com o trabalho de vocês, né, no Cidadania e Sustentabilidade, e é isso, eu só tenho que agradecer, gente. Agradecer muito. Esse grãozinho de areia e estar presente nesse oceano aí, tá? É verdade. Obrigada. A gente quer. Lembrando aqui, eu lembrei aqui que
Recentemente eu conheci os Objetivos também de Desenvolvimento Interno, que eu achei muito interessante, e comunga com as ODS também, que desenvolvimento desenvolvimento interno, as interno. Ah, habilidades para você fazer o desenvolvimento sustentável. é verdade. A nossa pretensão aqui, pelo menos a minha pretensão, é que esse programa difunda, ele chegue a muitas pessoas. Porque às vezes a pessoa vê um assunto assim, então ela pensa assim, isso aí é uma coisa mais acadêmica, isso aí não me interessa. Eu chamo a atenção o seguinte, as comunidades sobrevivem porque elas se reúnem como comunidades e vão tentar satisfazer as suas necessidades. Porque, infelizmente, a maneira como o nosso Estado é montado, ele não chega lá nas periferias, né? Você vê assim, existem algumas ONGs que ajudam periferias, existem algumas empresas que ajudam ali, mas você não sabe com que intenções. Pode falar, sim. Você Muito queria... interessante, professor José Roberto, essa sua colocação, em dizer que as comunidades, fazendo aí um elo, né, com as comunidades e a ciência. Uhum. Certa vez, quando o presidente da CAPES reuniu mais de 70 doutores, né, na, no, em um encontro, né, e aí eu tive a oportunidade de participar, eu fiz a seguinte pergunta: doutor presidente, eu gostaria de fazer um pedido de uma inquietação que tem dentro de mim já faz muito tempo. Nós vamos buscar saberes para pesquisar e tornar ciência lá nas comunidades. É de lá que nós tiramos esse saber. E depois vamos buscar meios, formas de como ajustá-lo para que ele se torne ciência. E por que que isso não deve voltar para essa gente? Para ser discutido? Me inquieta muito nas estantes das universidades, das faculdades de todo o nosso país, as monografias, as teses, as dissertações, aqueles livros, tudo morfando ali dentro. Por que que uma cópia daquilo ali não vai voltar lá para a comunidade e dizer, olha, o que eu pesquisei daqui, a gente pode fazer dessa forma para melhorar a vida de todo mundo, a vida da natureza e a vida das pessoas. Então, eu fiz essa pergunta porque isso era uma dúvida que me inquietava há muito tempo. E eu nunca tinha tido um espaço oportuno, como a própria Vanessa falou, oportuno para que eu pudesse me expressar. E aí eu perguntei. Então, eu acho que essa inquietação muitas pessoas devem ter. Mas inquietem si mesmo e façam essa pergunta porque ela é pertinente e ela é importante para que a gente possa fazer com que essa comunidade ela exista muito próximo da ciência, e a ciência é muito próximo dela. É assim que há sobrevivência dos dois, a ciência e a comunidade. Né? Um Então é mês de isso. coisa Muito da outra, né? obrigada. Muito obrigada pelo vocabulário aí. Inclusive, tem algumas empresas que tocam alguns movimentos, ONGs também, eu não estou falando mal. Eu só acho o seguinte, que é como você falou, fica muito na instância de ajudá-los ali e promover as reuniões, mas com outras intenções. A intenção, para mim, tem que ser a intenção da comunidade, a intenção da localidade, porque nós precisamos sobreviver, nós estamos caminhando para uma coisa que não será sobrevivência. As pessoas não estão acreditando nisso. Você vê a quantidade de problemas que estão acontecendo aí. Então, eu faço impulsionamento desse programa, se o YouTube não me impedir, para ver se eu consigo chegar a muitas pessoas e peço aos internautas aí que estão nos assistindo aqui para dar feedback para a gente. Para sugerir coisas, né? Às vezes tem comentários que falam de alguém que participou daqui, participou. Nós temos tido, através da Vanessa, nós temos tido aqui muita gente boa falando muita coisa importante e de vários lugares, não é só daqui da nossa. Pode falar disso. Região, da Região. nossa Pois é, cidade. eu não poderia deixar de citar aqui uma experiência muito bacana, professor José Roberto e Vanessa, mestre Vanessa Bittar.
é uma situação que eu esqueci de falar, das nossas experiências também, que a gente tem acompanhado. O que é que a escola da sua cidade faz com o resto da merenda escolar? Ah, O que é que faz? Então, nós temos aqui experiências que a gente acompanha com escolas, com duas escolas públicas. Olha, são mais de 300, mais de 400, sei lá, 600 escolas, eu não recordo mais o número, mais exatamente o número, mas eu sei que tem duas escolas que a gente acompanha que fazem com o resto da merenda escolar. Elas transformam isso em biogás, né? Existe o biodigestor, existe biodigestores 2.0, que é um menor. E aí você coloca o resto da merenda escolar ali dentro, aquilo que o aluno deixou no prato, as sobras, né? Coloca ali dentro, junto com o esterco, a areia, né? A água e tudo, e aquilo vai se transformar em gás de cozinha, um gás renovável e limpo, e vai se transformar também em biofertilizante, ou seja, um adubo para as plantas da sua casa, da praça, do seu bairro, né? Para alguma vegetação, quem tem plantações. Ou seja, e é um adubo 100% natural, renovável e limpo, para não precisar de agrotóxicos. Ou seja, por exemplo, uma das escolas que a gente acompanha, ela utilizava seis botijões P3, aquele botijão convencional que tem nas residências. 6 botijões daquele mês. Depois que ela passou a gerar energia, né, o gás natural, ela só usa, tem mês que usa 3, tem mês que usa 4. Ou seja, olhe que quase em 50% ela está usando energia renovável, deixando de emitir esse gás de efeito estufa do GLP, né, que é o gás, esse outro gás que a gente utiliza nos botijões. Então, isso é muito importante saber, porque a escola ela pode se tornar sustentável com essa ação, né? Deixar aliás, mitigar os gases de efeito do dióxido de carbono, e que traz câncer e doenças respiratórias. Observe que em 2018 o Brasil gastou mais de 1.300.000.000 só com internação por doença respiratória. Se a gente estivesse pensando em todas essas escolas, em mitigar mais esses gases de efeito estufa, não haveria necessidade desse tanto de internações, de sofrimento físico, mental, social, econômico, financeiro, né? Então, é preciso se pensar nisso. Pequenas ações que vão fazer grandes diferenças em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Era isso. bacana. Muito interessante a sua fala. E aí prova também que a gente não é separado de natureza, né? É. Natureza é tão perfeita que é tudo em ciclo, Tudo. né? E serve tanto o quanto é nossa dependência. Olha Deus como é perfeito. Ele criou a terra, criou a água, criou ar, criou tudo. E, por último, criou o homem, entregou tudo. Né? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E Deus viu que tudo era muito bom. Então, é para nos dizer o seguinte, apenas isso, apenas dar uma lição para a humanidade. Quem consegue, qual é o ser humano, qual é o ser vivente que consegue viver sem água? Nenhum. Qual é o ser vivente que consegue viver sem ar? Nenhum. Qual é o ser vivente que consegue viver sem se alimentar? Nenhum. Então, isso é para provar a grande dependência da vida com os elementos da natureza que Deus criou. Eu, pelo menos, acredito que Deus criou. Alguém que não acredita, saiba que os elementos existem.
e que você não consegue viver sem eles. Respirando um ar também poluído, uma água contaminada, um alimento contaminado, e aí a gente não vai ter saúde. E sem saúde não dá para viver. Então é por isso dessa nossa corrida, né? Corrida atrás de que as pessoas observem a emergência que precisa para poder se manter a vida no planeta. Então é isso, gente. Essa dependência que nos faz entender que é preciso, de fato, cuidar. É verdade. Mesmo que a pessoa não acredite que existe um criador, o fato é que o que existe aí acaba se nós acabarmos com isso, e nós acabamos junto. Então, Com quer certeza. dizer, nós estamos em rota de, de suicídio de civilização. Tá. Então, eu vou agradecer aqui e vou finalizar. Gente, muito obrigado pela sua participação. O programa foi muito bacana. Gostei demais dos apontamentos que cada um fez. Espero que você tenha gostado também. Passa esse programa para frente, deixa seu like, deixa seu comentário, faz sugestões. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixar aqui para a gente levar para a Celi, para Laudeci, ou mesmo para a Vanessa, ou até para mim, deixa aí no comentário. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa Cidadania Sustentável, com algum assunto que deve ser muito importante. Até lá. Tchau, tchau.